Quando alguém se diz ateu, para mim, é a mesma coisa de alguém que se diz que acredita em Deus. Quando alguém diz: "Eu acredito em Deus", eu não vou ser grosseiro, mas eu tenho vontade de perguntar assim: "Em qual? O que você quer dizer com 'eu acredito em Deus'?" Porque quando eu olho, por exemplo, dentro da mesma religião, dentro da mesma fé, dentro da mesma igreja, sentados no mesmo banco, pessoas cantando as mesmas músicas, lendo a mesma Bíblia, usando as mesmas palavras. Para cada uma, Deus vai ser alguma coisa, ainda que ligeiramente diferente. Quando a gente fala de Deus, a gente não está falando de Deus. Quando a gente fala sobre Deus, a gente está falando da percepção humana, e especialmente daquele indivíduo em relação àquela figura que a gente chama de Deus. Deus é o mar, Deus não é a gota. A imagem, para mim, é essa, John. Todos nós sobre o oceano nos nossos caiaques. Sobre cada caiaque, a gente tem um copinho ali. Então eu pego aquele copinho, né, pego um pouquinho da água do mar e falo aqui, ó, olha Deus aqui, ó, essa água aqui é Deus. Aquela água é só a água que eu peguei do mar, é parte de Deus, mas Deus é o oceano, é a profundidade do oceano, é o oceano completo que não cabe no meu copo. Logo não é definível, nem reduzível a uma crença ou a um nome. Eu não sou capaz de dominar, de carregar, de ostentar. E uma vez que eu faça isso, deixa de ser o oceano. Agora virou só a água do meu copinho. E em cada caiaque tem um brigando com o outro, dizendo: "A minha água do copinho", outro: "Eu não acredito na tua água, a tua água", é bobagem. Quem sou eu para acreditar ou desacreditar, para afirmar ou negar? Até porque quem geralmente se coloca também militantemente, como eu desacredito de Deus, está desacreditando de uma lógica micro, criada pela religião. Eu não acredito que Deus criou o mundo há 7.000 anos, e que Deus joga no inferno, e que Deus, isso tudo é infantil. Na minha opinião, John, chega um momento em que isso deixa de ser uma discussão. Deus existe, como é Deus, como não é Deus, Deus é amor ou Deus é ódio, Deus é punição ou Deus é justiça, ou Deus... Isso está numa zona tão estreita de debates, de ideias, mas Deus não cabe em ideias. Eu estou usando o nome Deus, John, porque eu preciso de um nome, né, para a gente entrar nesse assunto. Mas uma vez que vire ideia, uma vez que se transforme em linguagem, uma vez que se projete num corpo de crenças, deixou de ser o oceano, deixou de ser Deus, virou uma religião, virou uma ideia, virou um corpo de crenças. Mas as pessoas têm medo, John, daquilo que as desafia. Então essa conversa que a gente está tendo aqui, para a maioria das pessoas, é ameaçadora. Como assim? Como as pessoas me xingam no Deus Espinosa, aqui do canal, né? Depois vê lá o que eu já tomei de paulada, de xingada, que absurdo, esse Deus é o capiroto, esse Deus não é justiça. A mensagem mais engraçada, recente que eu recebi, que eu me lembro, era de alguém dizendo assim: "Tá lá, quer dizer que você está dizendo, esse Deus aí, que eu posso pegar a mulher, é? Ah, ou eu posso fazer coisas erradas, e não vai acontecer nada comigo, assim como aqueles que fizeram. Deus é justiça". Isso não é Deus, isso é medo, isso é insegurança, isso é outra coisa, justificado pelo senso comum, pela virtude de dizer é Deus, é amor, mas não é. Como dizia o nosso amigo Nietzsche, a questão é a questão é, na realidade, é o seguinte: quanta verdade você é capaz de suportar? Eu tenho o meu limite de verdades, você também, todos nós temos. E quando essas verdades transgridem os nossos limites, a gente se esconde e imediatamente rejeita aquele que traz aquele perigo, aquela verdade, aquela ideia. Então relaxa, tanto faz, né? Isso não faz diferença não. Tá bom, meu amigo, um abração para você, obrigado.